Há um lugar na jornada de fé onde a escuridão não é a dúvida, mas o silêncio. Você se ajoelha, a voz embargada pela urgência e pela dor, derrama cada lágrima, cada súplica, cada fragmento da sua alma diante do trono e espera. Espera por um sinal, um sussurro, uma confirmação. Mas o que retorna é apenas o eco vazio da sua própria respiração. Essa sensação, a de que Deus não está respondendo, é um dos testes mais brutais e desorientadores que um crente pode enfrentar. É nesse vale que a fé se sente mais frágil e a mente começa a tecer as perguntas mais perigosas. Será que Ele me ouve? Será que eu sou digno? Será que Ele sequer se importa? A verdade é que milhões de pessoas, desde os patriarcas bíblicos até o mais novo convertido, experimentaram e continuam a experimentar essa aparente ausência divina. Este não é um sinal de que sua fé falhou, mas sim de que você chegou à fronteira da maturidade espiritual. O que faremos quando a resposta que ansiamos não vier? Primeiro, precisamos desmantelar o mito da resposta imediata e redefinir o que significa ouvir Deus. A sociedade moderna, acostumada à instantaneidade das comunicações digitais, projeta essa expectativa irrealista sobre o Criador do Universo. Queremos a notificação push, o e-mail de confirmação, o sim audível e imediato. Mas o relacionamento com o divino opera em uma dimensão diferente, regida não pela velocidade humana, mas pela soberania eterna. O sofrimento do silêncio não é punição, muitas vezes é a preparação. É o solo fértil onde a raiz da confiança, que é invisível e profunda, cresce, enquanto a flor da resposta, que é visível e superficial, tarda. A dor do não recebimento imediato nos força a uma autoavaliação brutal, mas necessária. A oração que fazemos é um mero pedido de serviço, uma lista de desejos endereçada a um gênio cósmico, ou é a comunhão sincera com o Pai que sabe o que é melhor, mesmo quando o que é melhor parece ser a ausência de conforto? A sensação de que Deus não responde é, na maioria das vezes, a incapacidade humana de reconhecer que a resposta não se manifestou na forma que esperávamos. Precisamos mudar o ângulo da lente. Oração não é dobrar a vontade de Deus à nossa, é alinhar a nossa vontade à dele. E esse alinhamento, meus amigos, é um processo lento, doloroso e frequentemente silencioso. Você não está sozinho no deserto da espera, mas para sair dele, precisamos abraçar a verdade revelada sobre a comunicação divina. Uma verdade que transforma o silêncio de um muro em uma ponte. A primeira verdade que precisamos internalizar sobre a oração e a aparente ausência de resposta reside na natureza tripla da comunicação divina. Contrariando a frustração humana, Deus nunca está em silêncio, Ele sempre responde. O problema é que em nossa pressa e egocentrismo, só estamos dispostos a aceitar uma única forma de resposta, o sim imediato e conveniente. No entanto, a Escritura e a experiência de fé nos ensinam que existem, fundamentalmente, 3 respostas divinas, e todas elas são atos de amor perfeito e soberano. A primeira é o sim, a confirmação clara, a provisão imediata, o milagre que desfaz a dificuldade exatamente como pedimos. Esta é a resposta que celebramos, a que compartilhamos nos testemunhos, a que reforça nossa crença na bondade palpável de Deus. A segunda resposta, e talvez a mais temida e mal compreendida, é o não. O não divino não é uma rejeição pessoal, mas sim uma proteção. Pense em uma criança que pede uma faca afiada. O não do pai é motivado por um amor muito maior do que o sim superficial. Deus vê o futuro que não podemos ver. Ele conhece as consequências destrutivas que o nosso desejo atual, se concretizado, traria à nossa alma ou ao nosso propósito eterno. O não de Deus é sempre um sim a algo infinitamente melhor, a um caráter mais forte, a um caminho mais seguro ou a um plano maior que ainda está em desenvolvimento. A terceira resposta, e a que mais se assemelha ao silêncio para a mente impaciente, é o espere. O espere é um convite à paciência e à perseverança, uma convocação para a maturidade. Este período de espera, que para nós parece uma eternidade vazia, é na verdade um laboratório de crescimento espiritual. É durante o espere que somos forçados a sair da nossa zona de conforto, a depender não da resposta material, mas da fidelidade imaterial de Deus. Ele está nos preparando para lidar com a bênção que pedimos. Às vezes, o peso da resposta seria grande demais para a nossa estrutura espiritual atual. O silêncio que percebemos é, na verdade, Deus construindo em nós a capacidade, a humildade e a resiliência necessárias para receber e sustentar o que Ele tem reservado. Portanto, quando você se ajoelhar e sentir o vácuo, pergunte-se:
Estou exigindo apenas o sim ou estou disposto a receber o não protetor e a abraçar o espere transformador? A verdade é que se ele não está dando o que você quer, ele está preservando o que você precisa. O cerne da nossa frustração com o silêncio reside na nossa falha em distinguir entre o tempo humano e o tempo divino. Vivemos em Cronos, a contagem sequencial dos minutos e horas. Deus opera em Kairos, o tempo oportuno e soberano, o momento perfeito. Quando oramos, apresentamos a Deus a nossa agenda de Cronos. Eu preciso disso até terça-feira ou tudo estará arruinado. Deus, em sua infinita sabedoria, escuta a oração, mas a filtra através da lente de Kairos. Isto é necessário, mas a hora em que isso trará o maior benefício para a eternidade e para a santificação desta alma é daqui a 6 meses. O intervalo entre o nosso Cronos e o Kairos dele é o que chamamos de silêncio. É nesse intervalo que somos tentados a duvidar da sua presença e da sua bondade, mas a espera tem um propósito pedagógico e purificador. Pense na história de Lázaro. Jesus esperou 2 dias após receber a notícia da doença de seu amigo. Do ponto de vista humano, era tarde demais, a dor da família era aguda e a desesperança se instalava. Mas Jesus não estava atrasado, ele estava operando no Kairos. Ele esperou até que a situação fosse humanamente impossível, até que Lázaro estivesse morto e sepultado, para que a sua glória fosse manifestada de forma irrefutável. Se a resposta tivesse chegado antes, teria sido apenas uma cura. Ao chegar no Kairos, tornou-se a ressurreição, um testemunho inegável do seu poder sobre a morte. Nossa oração não é um controle remoto para acelerar o tempo de Deus. É uma âncora que nos mantém firmes enquanto o tempo dele se desenrola. O silêncio, portanto, é a preparação para uma manifestação de glória maior do que poderíamos ter imaginado. É o tempo que Deus usa para refinar o nosso caráter, para nos despir da autossuficiência e nos revestir de uma dependência radical. Se a resposta viesse imediatamente, a glória seria frequentemente atribuída à nossa própria força ou à coincidência. Mas quando a resposta chega após um longo período de súplica e espera, o crédito e a adoração pertencem inequivocamente a Ele. A impaciência é a falta de confiança no Kairos de Deus. A fé, por outro lado, é a convicção de que mesmo no silêncio do Cronos, o Kairos está se movendo com precisão perfeita em nosso favor. Não confunda o atraso da resposta com a ausência de amor. Deus é um mestre do tempo e ele nunca erra o timing da sua intervenção. Além da questão do tempo e da forma da resposta, precisamos abordar a dolorosa possibilidade de que o impedimento esteja em nós. A verdade revelada exige um autoexame honesto. Pedimos, mas pedimos bem? O apóstolo Tiago nos confronta diretamente. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Esta é uma verdade difícil de engolir, pois expõe a motivação egoísta que frequentemente se esconde por trás de nossas súplicas mais fervorosas. Muitas vezes, nossa oração não visa a glória de Deus ou o bem maior, mas sim o nosso conforto imediato, a nossa vingança disfarçada de justiça ou a satisfação de um desejo que nos afasta da santidade. Se o seu desejo for contrário ao caráter de Deus ou ao seu plano revelado para a sua vida, que é primariamente a sua santificação, a resposta será invariavelmente o silêncio ou o não. Deus não subsidia o pecado ou a ambição desmedida que destrói o propósito. Outro bloqueio crucial é o pecado não confessado ou o ressentimento guardado. O salmista declara: "Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá." O pecado cria uma barreira de comunicação, não porque Deus se afaste, mas porque nós nos afastamos dele. A falta de perdão é um veneno que não apenas corrói a nossa alma, mas também sufoca a nossa vida de oração. Como podemos esperar misericórdia e intervenção de Deus se nos recusamos a estender essa mesma graça ao nosso próximo? A oração eficaz exige corações limpos e motivações puras. Isso não significa que temos que ser perfeitos antes de orar. A oração é o lugar onde admitimos nossa imperfeição, mas significa que devemos vir com a disposição de nos arrepender e abandonar aquilo que nos separa dele. O silêncio, nesse contexto, atua como um holofote divino, iluminando as áreas escuras da nossa vida que precisam de reforma. Deus está dizendo:
Eu te amo demais para te dar o que você quer enquanto você se agarra ao que te destrói. A ausência de resposta imediata pode ser um convite urgente para a reconciliação, para o perdão radical, para a entrega total daquela mágoa ou daquele vício que você tem escondido. Se a sua vontade é a nossa santificação e o nosso pedido atrapalha esse processo, Ele nos amará o suficiente para calar e nos forçar a lidar com o que realmente importa, o estado da nossa alma. O autoexame é o primeiro passo para transformar o silêncio em diálogo. Verifique o seu coração antes de culpar a sua ausência. Aprofundando a compreensão do silêncio, chegamos à sua função como ferramenta de treinamento espiritual. O silêncio não é vazio, é um campo de batalha onde a fé é forjada em aço. É no deserto da espera que Deus nos ensina o que significa depender dele e não da sua provisão. Se todas as orações fossem respondidas instantaneamente, nossa fé seria superficial, baseada apenas na recompensa imediata e não na relação profunda. Seríamos meros consumidores de milagres e não discípulos perseverantes. O silêncio nos força a ir além da oração transacional e entrar na oração relacional. Quando a resposta não vem, somos compelidos a nos perguntar: eu continuo orando porque quero o que ele pode dar ou porque quero a ele? O silêncio destrói a idolatria do conforto e nos lembra de que Deus é o prêmio e não apenas o meio para obter o prêmio. O discipulado é um processo de despojamento. O silêncio de Deus despoja-nos da nossa arrogância, da nossa autoconfiança e da ilusão de controle. Pense em José, vendido como escravo, injustamente preso. Anos de silêncio, anos de súplicas que pareciam cair em ouvidos moucos. Mas foi nesse silêncio que ele aprendeu a governar, a ter paciência, a manter a integridade sob pressão. Quando a resposta divina finalmente chegou, José não estava apenas sendo libertado, ele estava sendo elevado a vice-governador do Egito. Ele precisava ser preparado na escuridão para brilhar na luz. O processo de santificação, o objetivo primordial de Deus para nossas vidas, é frequentemente acompanhado pela dor da espera. A resiliência, a humildade, a mansidão e a perseverança são virtudes que não podem ser aprendidas em tempos de facilidade. Elas são esculpidas na fornalha do aparente abandono. Portanto, encare o silêncio não como uma rejeição, mas como um treinamento intensivo. Você está na escola de Deus e a lição é confiança inabalável. A fé que prospera no meio da tempestade, sem ver o sol, é a fé que realmente agrada a Deus. Não peça a Deus para remover a pressão. Peça a Ele para usar a pressão para produzir o caráter de Cristo em você. O silêncio de Deus é o martelo do oleiro. Dói, mas está moldando você para um propósito eterno. Não desista da oração porque a resposta parece demorar. Use o tempo de espera para cavar mais fundo na palavra, para fortalecer sua armadura espiritual e para garantir que quando a resposta chegar, você esteja pronto para recebê-la e honrá-la. A chave para sobreviver e prosperar no silêncio de Deus é a prática radical da persistência e da gratidão. Muitos crentes interpretam a demora como um não definitivo e abandonam a oração justo antes do avanço. Mas a Bíblia é repleta de exemplos que nos exortam a bater, buscar e pedir com insistência. A parábola do juiz iníquo e da viúva persistente, Lucas 18, é uma revelação direta sobre a atitude correta diante da aparente demora. Jesus não elogia o juiz, mas a persistência inesgotável da viúva. Se um juiz injusto cedeu por causa da importunação, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é bom e justo, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? A persistência na oração não é uma tentativa de convencer um Deus relutante, é a demonstração da nossa fé inabalável e da nossa dependência total. Ela purifica nossa motivação e prova que o desejo não é um capricho passageiro, mas uma necessidade profunda da alma. Portanto, quando a dúvida sussurrar, pare de orar, ele não está ouvindo. Dobre seus joelhos e ore mais alto. A persistência é o ato de fé que se recusa a aceitar o silêncio como derrota. Paralelo à persistência, a gratidão deve se tornar o idioma primário da sua oração. Quando você sente que Deus não responde, a tendência natural é focar exclusivamente no que falta. Essa mentalidade de escassez envenena a alma e impede a percepção das milhares de respostas que Deus já deu. O maior antídoto para a sensação de abandono é a contagem deliberada das bênçãos. A gratidão muda o foco da sua escassez para a sua fidelidade.
Mesmo no meio da dor, você ainda tem o fôlego da vida, a promessa da salvação e o Espírito Santo Consolador. Comece a agradecer pelas respostas que você já recebeu, a cura que Ele já operou, o livramento que Ele já concedeu e, acima de tudo, o dom da sua presença. O ato de agradecer, mesmo pelo silêncio, pois você entende que Ele está no controle, abre os seus olhos para as formas sutis e invisíveis com que Ele está operando. Deus não está apenas nas respostas grandiosas, Ele está nos detalhes do dia a dia, na força que você tem para se levantar, na esperança que Ele renova a cada manhã. A persistência e a gratidão são os dois pilares que sustentam a ponte sobre o vale do silêncio. Ore sem cessar e agradeça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. A resposta pode estar a apenas uma oração persistente e um coração grato de distância. Chegamos ao ponto crucial da verdade revelada. A maior resposta de Deus a qualquer oração humana não é material, mas existencial. A maior resposta de Deus à humanidade foi Jesus Cristo. Quando você se sente tentado a acreditar que Deus é indiferente ou que seu silêncio significa ausência, olhe para a cruz. A cruz é a resposta definitiva de Deus ao sofrimento humano, à injustiça e à dor. Nela, Deus não ofereceu uma explicação filosófica ou um conforto superficial. Ele ofereceu a sua própria presença em meio à agonia. Jesus, em seu momento de maior angústia, clamou o sentimento de abandono que ecoa em nossos corações. Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou o silêncio e a separação para que nós nunca tivéssemos que experimentá-lo sozinhos. A cruz nos garante que Deus compreende a nossa dor. Ele não é um Deus distante que observa o sofrimento de um trono celestial. Ele é o Deus que se fez carne e sofreu a rejeição e o abandono. Se Ele entregou o seu Filho por amor, como Ele não nos daria, juntamente com Ele, todas as coisas que realmente precisamos? O silêncio da oração deve sempre ser interpretado à luz do sacrifício de Cristo. Se o seu sofrimento atual é uma forma de Ele te moldar à imagem do seu Filho, então a dor e a espera têm um significado redentor. Você não está orando para um Deus que não responde, você está orando para aquele que já respondeu de forma suprema, garantindo a sua eternidade e o seu valor inestimável. A cruz nos ensina que a resposta mais vital não é a remoção da nossa tribulação, mas a sustentação de Deus dentro dela. O silêncio de Deus na sua vida hoje pode ser uma maneira dele te empurrar para mais perto da cruz, onde todas as suas promessas são sim e amém. A oração, portanto, não é sobre forçar um milagre, mas sobre encontrar a paz e a satisfação em Cristo, independentemente das circunstâncias externas. Quando oramos e não vemos a resposta, somos convidados a confiar que o Deus que não poupou seu próprio Filho para nos salvar, certamente tem um plano de amor e bondade em curso. Não se concentre no que Ele não deu, concentre-se no que Ele já deu. O vazio que você sente no silêncio é preenchido pela realidade do Calvário. A oração se transforma de um pedido por coisas para uma adoração pela pessoa que está conosco em todo momento, mesmo quando a sua voz parece ausente. Olhe para a cruz e você saberá que Ele te ouve e te ama infinitamente. Para atravessar o período de silêncio com sucesso, a atitude mais radical e libertadora que podemos adotar é a total submissão à soberania de Deus. A oração deve culminar no "contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua". Esta é a oração que Jesus nos legou no Getsêmani, o ápice da luta humana contra a vontade divina. E é neste ponto de rendição que a paz que excede todo o entendimento se manifesta. Sentir que Deus não responde é, muitas vezes, o resultado de um conflito de vontades. Queremos que Ele nos sirva, mas Ele nos convida a servi-lo. A submissão é o ato de declarar: eu confio no teu amor e na tua sabedoria mais do que confio nos meus próprios desejos e na minha própria visão limitada. Isso não significa que paramos de pedir. Pelo contrário, pedimos com fervor e paixão, mas seguramos nossos pedidos com as mãos abertas, prontos para aceitar qualquer resposta que venha. A rendição tira o peso da responsabilidade dos nossos ombros. Não precisamos mais manipular ou forçar os resultados. Podemos descansar na certeza de que o soberano do universo está agindo em nosso favor, mesmo que a ação pareça ser a inação. A paz na espera é o fruto da fé que descansa na soberania. Quando a ansiedade surge, e ela sempre surge no silêncio, lembre-se de que Deus é bom. Se Ele é bom, seus planos são bons. Se seus planos são bons, então o seu sim, o seu não e o seu espere são manifestações perfeitas dessa bondade.
O silêncio de Deus não é abandono, é a mão do Pai nos guiando pelo caminho que Ele sabe ser o melhor, mesmo que pareça escuro. A rendição total à sua vontade transforma a oração de um campo de batalha de vontades em um santuário de confiança. Não há mais luta interna, há apenas aceitação. Não há mais frustração, há paciência. Quando você se submete, você não apenas obtém paz, mas também se coloca na posição de receber o kairós de Deus. A resposta dele nunca contradirá a sua natureza amorosa e soberana. Portanto, entregue a ele o resultado. Seu trabalho é orar com fé. O trabalho dele é responder com perfeição. O que fazer quando ele não responde como você quer? Submeta-se. Essa é a verdade que liberta da ansiedade da espera. Um erro comum que cometemos ao enfrentar o silêncio de Deus é esquecer o poder da comunidade. A fé não foi projetada para ser vivida no isolamento. Quando a dúvida e o desânimo nos atingem, a tendência é nos retrairmos, acreditando que nossa luta é única ou que somos os únicos a experimentar o aparente abandono. No entanto, o corpo de Cristo existe precisamente para ser o suporte nos momentos em que nossa fé individual vacila. O silêncio pode ser a forma de Deus nos direcionar para o seu povo, onde a resposta dele se manifesta através do conforto, do encorajamento e da oração intercessória de outros. A oração da comunidade tem um peso e uma eficácia que transcendem a súplica solitária. Quando você não tem mais forças para clamar, a sua família de fé pode carregar o seu fardo. A intercessão mútua é a prova de que Deus responde, muitas vezes usando as mãos e as vozes dos seus filhos. Além disso, o silêncio nos convida à solidariedade com os outros sofredores. Ao invés de ficar focado apenas na sua falta de resposta, comece a interceder pelos outros que passam por tribulações semelhantes. O foco externo, a atitude de serviço e a intercessão retiram o nosso olhar do nosso próprio umbigo e o colocam no propósito maior do reino. Curiosamente, muitas pessoas descobrem que, enquanto oram fervorosamente pela necessidade do próximo, a sua própria necessidade é sutilmente atendida, ou, o que é mais importante, a sua perspectiva sobre o seu próprio problema muda. O sofrimento, quando compartilhado e transformado em intercessão, deixa de ser uma maldição e se torna um ministério. Portanto, não se isole no seu deserto. Busque a comunhão, confesse sua luta com o silêncio e permita que outros o carreguem em oração. O Espírito Santo usa a voz do irmão para nos lembrar da fidelidade de Deus. O silêncio na sua vida pode ser o sim que Deus está dando para que o corpo de Cristo se una e se fortaleça através da sua vulnerabilidade. A resposta de Deus, às vezes, não é uma voz no céu, mas o abraço e a palavra profética de um amigo fiel. A verdade revelada é que você não precisa lutar sozinho. O corpo de Cristo é o seu canal de resposta, consolo e provisão na terra. Aprofundando a compreensão do silêncio, devemos reconhecer que o principal propósito de Deus não é o nosso conforto imediato, mas a nossa transformação radical. O silêncio é um convite para mergulhar nas Escrituras com uma nova fome. Quando a voz audível parece calada, a palavra escrita se torna o nosso único e inabalável ponto de referência. O silêncio força-nos a depender da palavra revelada em vez das emoções flutuantes. Se você sente que Deus não fala, comece a ler onde Ele já falou de forma inerrante. A Bíblia é a resposta de Deus que já está na sua mesa. Ela nos lembra da fidelidade dele através das gerações, nos ensina sobre sua natureza imutável e nos fornece a sabedoria para lidar com a espera. No silêncio, a palavra de Deus age como um farol, iluminando o caminho quando a escuridão da dúvida ameaça nos engolir. Outra ação crucial é o desenvolvimento de uma vida de adoração, mesmo quando a gratidão é difícil. Adoração não é apenas cantar canções, é a postura do coração que reconhece a majestade de Deus acima de todas as circunstâncias. A adoração no silêncio é um ato de rebelião contra a desesperança. É dizer, mesmo que tu me mates, ainda assim confiarei em ti. Essa adoração profunda e sacrificial tem o poder de quebrar as cadeias do desânimo e reorientar nossa perspectiva. Quando adoramos, tiramos os olhos do tamanho do nosso problema e os colocamos no tamanho do nosso Deus. E o que acontece quando fazemos isso? O problema não diminui, mas o nosso Deus se torna maior na nossa percepção. A verdade revelada é que o silêncio é a oportunidade de desenvolver uma fé auditiva, uma fé que não precisa de provas visuais ou auditivas, mas que confia cegamente na promessa escrita. Use o silêncio para edificar a sua vida espiritual através da palavra e da adoração constante. O crescimento que você experimenta neste período de seca será a fundação inabalável para o tempo de fartura que certamente virá. A palavra de Deus é a sua resposta permanente. A adoração é a sua resposta de fé. Não espere sentir a presença para adorar. Adore até sentir a presença.
O silêncio é o megafone de Deus, chamando-o para uma intimidade mais profunda do que você jamais conheceu. Muitas vezes, a razão pela qual sentimos que Deus não responde é porque Ele está respondendo de uma maneira que nos exige um sacrifício que não estamos dispostos a fazer. O não de Deus a um pedido pode ser o sim dele a um chamado superior. Pense em Paulo. Ele orou fervorosamente para que o seu espinho na carne fosse removido. Ele pediu 3 vezes, uma persistência notável, e esperava um sim de cura. Mas a resposta de Deus foi o não que se tornou a chave para o seu poder. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O silêncio de Deus sobre a remoção do espinho foi, na verdade, uma revelação da suficiência de Cristo. Se o espinho tivesse sido removido, Paulo teria tido uma cura. Ao manter o espinho, ele recebeu a graça. A graça é muito mais valiosa do que a cura temporária. A resposta de Deus foi direcionada não ao conforto físico de Paulo, mas à sua glória e ao desenvolvimento ministerial de Paulo. Quando você ora e o problema persiste, pergunte-se: o que esta tribulação está me ensinando sobre a suficiência de Cristo? Onde a fraqueza está me forçando a depender dele de uma forma nova e mais profunda? O silêncio pode ser a forma de Deus nos dar graça para suportar, em vez de remover o sofrimento. E essa graça é a resposta mais poderosa que poderíamos receber, pois ela nos capacita a viver uma vida sobrenatural em meio às circunstâncias naturais. A verdade revelada é que se Deus não remove a dificuldade, Ele está fornecendo a força para superá-la, o que é uma resposta superior, pois constrói caráter. O poder de Deus se manifesta plenamente quando reconhecemos nossa total incapacidade. A oração eficaz, no silêncio, é aquela que se rende ao paradoxo da fé. A fraqueza humana é o palco para o poder divino. Não peça apenas para que Deus retire o fardo, peça para que Ele use o fardo para transformá-lo. A verdadeira resposta de Deus é a sua presença sustentadora, que torna o insuportável suportável. E essa presença é inegavelmente manifestada na sua graça, que é mais do que suficiente para cada um de nós. A jornada através do silêncio nos leva à compreensão da natureza imutável de Deus. Nossas emoções flutuam, nossas circunstâncias mudam, mas Deus permanece o mesmo. A sensação de que Ele não responde é uma percepção humana e não uma realidade divina. Se Ele prometeu que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria, e Ele é fiel à sua palavra, então Ele está conosco no silêncio, tanto quanto está na resposta audível. O descanso na imutabilidade de Deus é o ponto final da ansiedade. Quando você se depara com a dor da espera, você tem 2 opções: focar na sua dor ou focar na sua promessa. A dor é volátil, a promessa é eterna. A fé madura é aquela que se apega à promessa, mesmo quando todos os sentidos gritam o contrário. A verdade revelada é que o silêncio é um teste de memória. Deus está testando se lembraremos de quem Ele provou ser no passado. Se Ele te livrou antes, Ele te livrará de novo. Se Ele te supriu antes, Ele te suprirá de novo. Lembre-se dos seus feitos, e o silêncio perderá seu poder de gerar dúvida. A esperança não é o otimismo ingênuo de que as coisas ficarão bem. É a certeza baseada no caráter de Deus, de que Ele fará o que é certo, no tempo certo, de forma perfeita. O silêncio de Deus é o solo onde a esperança se aprofunda, transformando-se de um desejo em uma convicção. O que fazer quando Ele não responde? Continue a viver a vida de fé. Continue a obedecer aos mandamentos que você já conhece. Continue a amar o seu próximo. A obediência no silêncio é a evidência da sua confiança. Não espere pela resposta para começar a viver. Viva plenamente, sabendo que Ele está no controle, e Ele é bom. A vida de fé é um ato de adoração contínua, uma declaração de que a sua fidelidade é maior do que a nossa frustração. O silêncio não é o fim da história, é o prefácio do próximo capítulo da fidelidade de Deus em sua vida. Não confunda a ausência de som com a ausência de Deus. Ele está agindo, Ele está ouvindo, e Ele está preparando algo infinitamente maior do que você consegue pedir ou imaginar. Descanse naquele que não muda. Finalmente, a verdade revelada sobre a oração e o silêncio é esta: Deus sempre responde. Ele é o Deus que se comunica, e o seu silêncio é em si mesmo uma forma de comunicação profunda. O silêncio que experimentamos é, na maioria das vezes, a nossa incapacidade de discernir a sua voz em formas não verbais, ou a nossa recusa em aceitar a sua resposta de não ou espere. O que fazer então quando você orar e sentir que ele não responde? Primeiro, arrependa-se de qualquer pecado que possa estar impedindo a sua comunhão. Segundo, examine a sua motivação. O seu pedido glorifica a Ele ou satisfaz apenas a si mesmo? Terceiro, renda-se à sua soberania. Seja feita a tua vontade. Quarto, persista em oração e gratidão, recusando-se a aceitar o desânimo.
Quinto, mergulhe na palavra, onde a sua resposta eterna já está registrada. E sexto, e o mais crucial, olhe para a cruz, a prova irrefutável de que ele te ouve, te ama e está trabalhando em seu favor. O silêncio nos ensina que o propósito da oração não é obter coisas, mas obter Deus. O relacionamento com Ele é a resposta que transcende todas as outras. Se a sua oração for respondida com o não protetor, regozije-se na sua sabedoria. Se for respondida com o espere transformador, cresça na sua graça. E se for respondida com o sim imediato, adore a sua bondade. Mas se o silêncio persistir, aceite-o como o convite para um nível mais profundo de confiança, onde você o adora simplesmente por quem ele é, e não pelo que ele pode fazer por você. Não permita que o silêncio se torne a sepultura da sua fé. Use-o como a fornalha para forjar uma fé inabalável. Continue a orar com fervor, pois o Deus que te escuta está transformando o seu deserto em um jardim. A resposta virá, no Kairós perfeito. E até lá, a sua graça te basta. Avance na fé, sabendo que o seu silêncio é a sua obra. Amém. E agora eu quero ouvir você. Você já fez uma oração e sentiu que Deus permaneceu em silêncio? Já orou com fé? Chorou? Esperou? E achou que não houve resposta? Comente aqui, já passei por isso. Ou compartilhe, se sentir no coração, qual foi a oração que parecia não ser respondida. Seu testemunho pode fortalecer alguém que hoje está lutando para não desanimar. Vamos caminhar juntos, em fé, lembrando que o silêncio de Deus nunca é ausência, é trabalho.